Olá, boas-vindas ao Relações Internacionais em Minutos. Olá a todas e todos. Hoje a gente vai fundo num tema central para quem estuda RI, né? As grandes teorias. Vamos focar naquele duelo clássico, realismo versus liberalismo. Exato. São, assim, as primeiras grandes explicações que a gente encontra. Mas o que define cada uma? Elas são tão opostas assim ou, sei lá, talvez se complementem para a gente entender a política mundial? É isso que a gente quer explorar hoje. Tentar deixar claro o básico de cada uma, sem complicar demais, mas também sem simplificar, né? Isso. Ver como elas funcionam, onde acertam, onde talvez falhe um pouco. Vamos começar então pelo realismo. Qual é a base dele? Bom, a ideia-chave do realismo é a tal da anarquia no sistema internacional. E olha, anarquia aqui não é bagunça generalizada, tá? Certo. Mas a ausência de um poder central, tipo um governo mundial acima dos países? Perfeito. Nesse cenário, cada estado é o ator principal e tem que garantir a própria segurança, a própria sobrevivência. A lógica é, sem ninguém para impor ordem, os estados agem racionalmente para acumular poder. Não por maldade, mas por uma questão de... Autopreservação, né? Exatamente. Tem teóricos como o Morgenthau que viam isso ligado à natureza humana, essa busca por poder. Já outros, como Altz, focaram mais na estrutura anárquica do sistema. É o sistema que força os estados a agirem assim. Entendi. Poder e segurança como moedas principais nesse jogo. Isso. Agora, e o liberalismo? O que ele diz? Bom, os liberais, eles também partem do reconhecimento da anarquia, não negam isso. Só que a visão deles é um pouco mais otimista, talvez. Sim, eles acreditam que, mesmo sem esse governo mundial, a cooperação entre os estados é super possível. E acontece, né? E o que permite essa cooperação acontecer, segundo eles? Várias coisas. Interesses em comum, por exemplo. Valores compartilhados, como a democracia. E um ponto crucial, as instituições internacionais. Pensa na ONU, na OMC. Ah, claro. Organizações que criam regras, facilitam o diálogo. Exato. E também a interdependência econômica. A ideia de que, quanto mais os países negociam entre si, mais eles têm a perder com um conflito. Autores como Keohane e Nye trabalharam muito isso. E tem aquela ideia da paz democrática, né? Que democracias não guerreiam entre si. Isso, ligado ao Doyle, é outra peça importante do argumento liberal. Então o contraste fica claro, né? O realismo vê o conflito quase como regra. Uma possibilidade sempre ali, na esquina. Pois é. E o liberalismo aposta mais na chance de construir ordem, de ter paz, usando essas ferramentas. Cooperação, instituições, comércio, democracia. Para ficar mais concreto, como a gente veria um evento tipo a invasão da Ucrânia pela Rússia por essas lentes? Olha, uma leitura realista, na linha do Mearsheimer, por exemplo, focaria na reação da Rússia à expansão da OTAN. Veria como uma ameaça à segurança russa, à sua esfera de influência, é a lógica do equilíbrio de poder, da sobrevivência de uma grande potência que se sente ameaçada. Uma reação quase que esperada, dentro da lógica realista. Poderia-se argumentar que sim. Já o liberalismo olharia para o mesmo evento e diria, olha a falha aqui. Falha das instituições, da diplomacia. Exato. A ONU, a OSCE na Europa, a diplomacia não conseguiu evitar a guerra. E aquela interdependência econômica forte, principalmente na energia, que muitos liberais achavam que seguraria a onda... Também não foi suficiente, né? Mostrou seus limites. Pois é. O que isso mostra é que, provavelmente nenhuma teoria sozinha dá conta de explicar um evento tão complexo. Faz sentido. O realismo pega bem a questão do poder. Mas o liberalismo lembra que instituições e cooperação importam, mesmo que às vezes falhem. Então, no fundo, talvez não seja uma questão de escolher um ou outro. Realismo ou liberalismo? Talvez seja melhor pensar neles como óculos diferentes. Ferramentas numa caixa, cada uma útil para uma coisa. Isso. Uma lente foca mais na competição, no poder bruto. A outra foca mais na cooperação, nas regras, nas instituições que a gente constrói. E o segredo seria saber analisar o contexto para ver qual lente ajuda mais a entender aquele momento específico. Exatamente. Não tem receita de bolo. A realidade internacional continua sendo anárquica. Isso é fato. Não tem um chefe global. Mas também não é terra de ninguém o tempo todo. Não é?
Existem regras, existem normas, acordos, organizações que sim influenciam como os países agem, mas aquela competição por poder e a preocupação com segurança que o realismo tanto bate na tecla continuam ali, bem presentes. É um equilíbrio complexo. E falando em lentes diferentes para entender o mundo. Já sei aonde você vai. No nosso próximo encontro aqui no Relações Internacionais em Minutos, a gente vai explorar outra teoria muito interessante, o construtivismo. Ah, aí o jogo muda um pouco de figura. E se o que importa não for só poder ou instituição, mas também as ideias, as identidades, aquilo que a gente acredita e como a gente se vê. Fica a provocação para o próximo papo. Esperamos que essa conversa de hoje tenha ajudado a clarear as coisas. Se o pessoal curtiu, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com quem se interessa pelo assunto. E, claro, sigam o Relações Internacionais em Minutos para não perder nada. E para quem nos ouve, fica a pergunta. Na visão de vocês, qual dessas teorias, realismo ou liberalismo, parece explicar melhor os desafios do mundo atual? Deixem aí nos comentários. Valeu demais pela companhia. Até a próxima, pessoal!